Olá pessoal, aqui é o Rodrigo com História. Essa aula nós vamos falar então sobre um período da Grécia Antiga chamado período helenístico. O período helenístico é o período de domínio macedônio e ele vai acontecer a partir de 338 a.C. e vai perdurar até 146 a.C. Então este período, que foi não tão longo, mas também não tão curto aí, foi um período de importância mundial. Não foi o apogeu da cultura grega, porque o apogeu da cultura grega foi no clássico, mas foi o apogeu, sim, de poder e domínio da Grécia Antiga. Por que nós dizemos isso? Bom, vamos entender melhor o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, as cidades-estados entraram naquela guerra de Peloponeso. A guerra do Peloponeso, uma guerra civil, uma guerra interna dentro da Grécia. Isso que deu a vitória a Esparta, e depois Esparta, que não durou muito tempo também, caiu para Tebas, fez com que a Grécia Antiga ficasse mais fraca. Quer dizer, o povo guerreando entre eles, né? Um se matando o outro, um gladiando o outro. Acaba que ninguém ganha com isso. A Grécia ficou mais fraca. E aí as cidades-estados estavam tentando se recuperar dessa guerra do Peloponeso, sendo que Tebas era a que ficou mais preponderante nesse domínio aí, desse período aí. Vendo isso de fora, um povo que ficava mais ao norte da Península Balcânica, os macedônios, liderados pelo seu rei, que era Filipe II, observa de longe e vê, é agora o momento de eu entrar nessa Grécia aí. Filipe II era um rei expansionista, então ele viu uma oportunidade ali e ele invadiu a Grécia, mas sem luta quase. Ele foi bem diplomático. Ele chegou conversando, e a maioria das cidades-estados cederam ao domínio de Filipe II sem sequer lutar. Algumas lutas aconteceram, como por exemplo a Batalha de Queroneia, é uma batalha onde eles venceram os macedônios e Atenas, que já não era uma coisa assim tão forte nesse período aí. Então Atenas não foi páreo para os macedônios. Então aconteceu isso. Nessa data que nós já comentamos aqui, 338 a.C., então a Batalha de Queroneia marca o início do domínio macedônio na Península Balcânica e toda a Grécia. Lembrando que os macedônios também falavam grego, o mesmo idioma, os macedônios tinham os mesmos deuses, a mesma cultura. Então isso facilitou também para que eles se tornassem uma nação única. Bom, aí o que aconteceu? Algum tempo depois, não muito, em 336 a.C., o rei Filipe II foi assassinado. Isso mesmo, alguém matou o rei Filipe II. Inclusive, há uma hipótese que poderia ser a própria esposa dele, para que ele pudesse já ceder o domínio ao filho dela, que era Alexandre. E foi exatamente o que aconteceu. Então, em seguida, Alexandre, também depois conhecido como Alexandre o Grande, se torna o rei da Macedônia e de toda a Grécia. Então, Alexandre era muito batalhador, guerreiro, ele só tinha 20 anos, mas ele era expansionista, quer dizer, ele tinha as ideias do pai ainda mais avançadas, ele queria mais terra para o Egito. Então Alexandre o Grande, ele foi esse tipo de rei aí. Por isso que ele ficou sendo conhecido como Alexandre o Grande, porque ele teve grandes conquistas. Ele conquistou uma boa parte do mundo antigo. Então a Grécia começou a se expandir sob o domínio macedônio helenístico. Então o que aconteceu? Alexandre o Grande começou pela Pérsia. Então a Pérsia era o maior inimigo da Grécia na época. Já tinham perdido várias batalhas ali contra os governantes anteriores da Grécia. Mas agora chegou a vez de Alexandre, com um exército bem forte, atacar a Pérsia. Então ele começou e ganhou a maioria das suas batalhas. A maioria não, todas, contra a Pérsia. Batalha de Grânico, Batalha de Isso, Batalha de Gaugamela, 384, 33 e 30 a.C. Todas as batalhas vitoriosas. Isso fez, então, com que a Grécia se tornasse dominadora na região da Pérsia e, por sua vez, no mundo todo.
Então a Pérsia era o antigo império mais importante. Passou a ser então a Grécia. Então, sob o domínio de Alexandre o Grande, Grécia se torna a potência mundial a ser batida na época, a mais importante. Então, após dominar toda aquela área ali, incluindo Babilônia, entre outras, o Alexandre o Grande, então, vai para outro canto. Onde? Ele resolve ir para o Egito agora. Ele quer dominar mais. Então, junto com o seu exército, ainda com 20 e poucos anos, ruma para o Egito. Lá no Egito, sem batalhas, ele convence as pessoas dali a ficar sob o domínio grego e não mais persa. Aliás, os persas já haviam sido removidos mesmo. Então ele convence aquele povo ali que ele deve governá-los e ele vai fazer isso de forma muito boa. E então o povo aceita, sem pestanejar, o domínio de Alexandre o Grande no Egito, inclusive nomeando ele faraó. Incrível, né? Alexandre o Grande foi um dos faraós do Egito. E Alexandre fica ali então por 1 ano e meio. Ele até mesmo constrói uma cidade e dá o nome dele, Alexandria. Essa cidade bem conhecida. Depois ele tinha uma baita de uma biblioteca, porque Alexandre gostava muito de cultura. Alexandre queria expandir a cultura helenística. A cultura helenística é a cultura antiga da Grécia, a cultura clássica da Grécia. Então, o objetivo de Alexandre não era só conquistar, porque ele não matava todo mundo que ele conquistava. Ele conquistava os países e aí ele difundia a cultura helenística, a cultura grega e a língua também. Então ele não obrigava as pessoas a se tornarem gregos, mas ele ensinava a língua, ensinava a cultura, e isso foi uma coisa que causou um grande impacto na sociedade moderna ocidental. Por quê? Porque nós, por exemplo, brasileiros, fomos conquistados por portugueses, que outrora eram províncias romanas, que outrora eram gregas e que outrora tiveram então a cultura grega e a língua grega difundida. É claro que misturou um pouco com a cultura e língua latina que estava na Península Itálica. E nós então somos filhotes disso, filhotes de uma cultura greco-romana ocidental. Então muitas das coisas que Alexandre o Grande resolveu difundir acabou vindo parar aqui no nosso quintal. Bom, além disso, Alexandre, que agora estava consolidado na Grécia e consolidado na Pérsia, na Ásia Menor, na Turquia, no Egito, na África, em muitos lugares, ou seja, ele tinha um domínio amplo, não vou conseguir mostrar o mapa agora, mas ele tinha um domínio amplo, acho que eu consigo sim, ó. Olha o domínio amplo dele, muito amplo. Você vai ver lá que chega ao Extremo Oriente, quase na Índia, passando por toda a Ásia Menor, onde hoje é o Irã, onde hoje é a Turquia, onde hoje é a Grécia, onde hoje é a Macedônia, onde hoje é o Egito, onde hoje é Israel, Babilônia, tudo dominado pelas forças de Alexandre. Então Alexandre agora ruma para uma batalha mais longe. Agora ele vai para a Índia, vai para o outro lado. Só que daí um negócio apertou, hein? Quando ele chega na Índia, não é tão fácil assim. A Índia é longe, para começar, e lá ele encontra até elefantes batalhando. Isso mesmo. Até mesmo elefantes estão batalhando. Então, ele tem muita dificuldade na Índia. E ele começa, então, a perder. Começa a perder batalhas. E aí ele resolve recuar. Então, Alexandre retorna e não mais tenta conquistar a Índia, porque ali não deu muito certo, não. Só que a confiança nele já estava abalada. E a galera ali daquela Grécia Antiga ali era bem conspiradora. Inclusive, mataram o pai dele e também tentaram matar Alexandre várias vezes. Enfim, então Alexandre volta meio abalado, resolve fixar residência novamente na região ali onde era a antiga Pérsia e planeja um novo ataque. Planeja uma nova anexação, agora na Arábia. Mas quando ele estava planejando isso, não deu tempo. Ele acabou morrendo com 32 anos. Não se sabe ao certo qual é a causa da morte de Alexandre. Pode ser a malária, pode ser a febre tifoide, mas também pode ter sido uma conspiração. O fato é que o domínio dele durou aproximadamente 12 anos e ele conquistou muita coisa mesmo nesses 12 anos. O que aconteceu após isso? Aconteceu
que o grande domínio de Alexandre o Grande teve que ser dividido em 4 generais. Então foi fragmentado o Império de Alexandre após a sua morte. Ficou um pedaço para Cassandro, um pedaço para Lisímaco, um pedaço para Ptolomeu, um para Seleuco. Né? Inclusive tem um mapa aqui, ó, que a gente consegue ver essa divisão aí, o que ficou para cada um. Tanto é, ó, ali no Egito ficou para Ptolomeu. Aí vem a dinastia ptolomaica dos faraós do Egito. Outras partes ali ficaram para Seleuco e assim por diante. Ásia Menor, inclusive. E aí, o que aconteceu? Um império como esse, dividido, já não é mais a mesma coisa. Ele começa a fragmentar e ficar fraco. Então, esses 4 reinos não ficam fortes o suficiente para serem uma potência mundial. Ainda mais, estava surgindo uma nova potência mundial, muito forte, e que era Roma, o Império Romano. O Império Romano, então, passa a começar a dar as cartas no mundo e, devido à fraqueza desse Império Grego, o Império Romano começa a dominar o Império Grego antigo. E isso vai culminar, então, em 146 a.C., o fim da independência grega, quando os romanos derrotaram, então, na cidade de Corinto, aqui está, ó, na cidade de Corinto, foram derrotados pelos romanos e que anexaram a Grécia. Por isso que em 146 a.C., nós podemos dizer que acabou a Grécia Antiga. A partir de agora ela é subalterna de Roma e depois ela vai virar outra coisa. Claro, a cultura continua lá, os prédios continuam lá, mas aquela Grécia Antiga que nós estudamos aqui, nós aprendemos sobre ela, já não existe mais. Né? E assim nós terminamos o conteúdo sobre a Grécia Antiga. Muito importante. Claro, na sequência nós vamos ter que aprender sobre o novo Império Mundial, que é Roma. Até lá, nós falamos sobre isso. Agradeço, finalizamos por aqui. Tchau, tchau.